Agora são 7h24, 7h24. Pela primeira vez desde o início do mandato, a desaprovação do governo Lula supera a aprovação. Os números foram divulgados e fazem parte de uma nova rodada da pesquisa Genial Quest. Os dados apontam que a desaprovação do trabalho do presidente Lula subiu 2 pontos percentuais, de 47% em dezembro de 2024 para 49% em janeiro. Já a aprovação da gestão do PT oscilou 5 pontos para baixo, de 52% para 47% no mesmo intervalo. Não sabem ou não responderam 4% dos entrevistados, ante 2% no levantamento anterior. É a primeira vez no mandato em que a quantidade de brasileiros que desaprovam o presidente supera o número daqueles que aprovam. Além disso, essa mudança, segundo a Quest na percepção, acontece após a crise do Pix, que desgastou a imagem do Palácio do Planalto. A maior aprovação do trabalho de Lula segue na região Nordeste, onde 60% aprovam e 37% reprovam a atuação de Lula. Já no Sul, a desaprovação chega a 59% e a aprovação a 39%. O levantamento também perguntou aos entrevistados como eles avaliam o governo Lula de forma geral. Para 31%, a avaliação é positiva. Para 37% é negativa e para 28% ela é regular. Não souberam ou não responderam, somam 4%. A Quest também questionou os entrevistados se eles acreditam que o Brasil está indo na direção certa ou errada. Para 50%, o país está indo na direção errada e 39% receberam que está indo na direção certa. Outros 11% não sabem ou não responderam. Em relação às promessas de campanha de Lula, 65% afirmaram que o presidente não tem feito aquilo que prometeu. E 30% disseram que ele tem conseguido entregar o que prometeu. Outros 5% não sabem ou não responderam. A pesquisa foi realizada entre os dias 23 e 26 de janeiro, ouviu 4.500 eleitores de forma presencial no Brasil. Margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou menos, com intervalo de confiança de 95%. É o pior momento do governo Lula na avaliação da população. Essa pesquisa só trouxe notícias ruins para o governo e não faltam razões. Falta de entrega de promessas feitas na eleição está clara aos olhos da maioria da população, conforme a pesquisa. Existiram aumentos negativos aí de notícias em relação à questão econômica. O caso dos alimentos é um exemplo. O caso do Pix é outro exemplo que apareceu ali como uma das notícias mais lembradas pela população. E tem um detalhe, o governo perdeu apoio, inclusive, entre as pessoas que davam maior sustentação a ele. Teve queda no Nordeste, queda de apoio na base do PT e também entre as mulheres, que tendem a defender muito mais o governo Lula do que os homens. Então, lá no Nordeste, o tombo foi de 67% para 59% em relação a essa questão do apoio, um sinal bastante negativo. No Sudeste se manteve estável, como a gente pôde observar, né? Chegando do Sudeste aqui para baixo do Brasil, já existe uma tendência de reprovação geral ao governo, de desaprovação ao governo. As mulheres costumam ser um público bastante fiel ao PT, dão bastante sustentação e apoio ao PT, e entre as mulheres também, né? A própria Quest trouxe uma avaliação de que muitas famílias são chefiadas por mulheres que vão ao mercado fazer compras, então tem a percepção, por exemplo, do impacto econômico. Você encontra ali esse esvaziamento de apoio, né? Violência e falta de segurança aparecem na pesquisa também como um problemaço que o governo não consegue resolver, com falta de soluções. Então tem ali um diagnóstico bastante importante para que o governo entenda que essas respostas, caso queira reverter aí essa situação do seu pior momento de gestão, elas têm que chegar e têm que chegar de verdade, né? Não é só ajustar a comunicação, tem que colocar o que comunicar também dentro do seu escopo político. São soluções de verdade, porque as pessoas estão sentindo nas suas vidas, é o que a pesquisa mostra, o reflexo da inação do governo até agora, Pedroso. O Sidônio, né, o novo ministro da propaganda, quer dizer, da comunicação do governo Lula, ele tem um desafio, porque é muito difícil você embalar, você tentar vender um produto cujo conteúdo as pessoas não gostam. Vamos lá. As pessoas olham para a questão da alimentação. Vem um problema. A realidade se impõe.
A Rafa trouxe aqui a questão da segurança. Olham para o problema da violência, sentem que existe uma leniência, existe um comportamento permissivo do governo, uma romantização do bandido. O Ministério da Justiça quer apresentar um grande plano de segurança nacional, ele está mirando em quem? Nos policiais, não na impunidade. Então, começa a ficar difícil a vida do marqueteiro. Porque a realidade, ela não conversa com aquilo que o governo imagina. E eles olham ali e falam perplexos entre eles, mas nosso governo está tão bom, as pessoas não percebem. Na verdade, é que quem está ali muito confortável no Planalto Central, sala com ar-condicionado, motorista, cartão corporativo, jatinho, está descolado da realidade do povo. Há quanto tempo a gente fala aqui nesse Jornal da Manhã do preço dos alimentos? Há quanto tempo a gente fala do risco da inflação? Mas o militante tratava tudo isso como uma grande fake news. Daí, precisou as pesquisas internas do governo mostrarem, precisou que a população começasse a reclamar de fato. Daí, até a ideia de alimento de data de validade estendida apareceu. Que bom que eles não levaram adiante, mas as ideias apareceram. Sabe, Rafaela Moron, é muito difícil não conectar o momento atual do governo com o momento do Dilma I. A gente começa a perceber que talvez aquela grande popularidade que o Lula surfou era muito mais por conta de uma herança bendita que ele recebeu do Fernando Henrique, da estabilização do real, do boom das commodities internacionais, do que de capacidade efetiva de governo. Porque nesse mundo muito mais complexo que a gente está agora, a turma do partido não está conseguindo resolver. E é isso, a gente tem pago mais caro em tudo, tem tido dificuldade de manter o poder de compra e a popularidade vai nessa esteira. Então não adianta mais publicidade, não adianta tentar embrulhar o produto com marketing, porque não vai resolver. E isso gera reflexo na política, gera reflexo na confiança, e não adianta a turma vir, é por conta da fake news do Pix. Primeiro que a questão do Pix não foi uma grande fake news como eles tentam levar adiante. Na verdade, ela foi um sintoma. O governo tem pouca credibilidade e todas as notícias que parecem contrárias ou mostram que o governo vai ter um comportamento temeroso, as pessoas acreditam, porque até agora é isso que eles têm entregue. Coisas muito ruins, taxação, aumento de preços, redução do poder de compra e inflação. Se tem uma coisa que está indo bem no Brasil, é a inflação. E o que acontece, Pedroso, é que parece que não tem muita solução, né? O governo deixa um sinal claro de que está batendo cabeça sem conseguir encontrar uma resposta para esse problema. É a perspectiva. Quando você olha para o futuro, consegue imaginar que virá ali alguma medida eficiente de verdade, suficiente para reverter toda essa realidade? Parece muito difícil olhar para o horizonte do Brasil hoje e imaginar que essa solução venha com o desenho da equipe atual. As coisas no governo parece que tem um tempo muito próprio. E a pesquisa vem como um tapa na cara, mostrando ali que se o discurso é de que vai bem, se nas redes sociais a tropa de choque do governo vai lá e posta, né, que a empresa foi mal intencionada ao colocar essa avaliação, que isso não existe, o governo vai bem. A realidade do mercado, das ruas, da vida das pessoas, dos ouvintes da Jovem Pan, está chegando como reflexo puro dessa pesquisa, que só trouxe notícias negativas e, pelo visto, não tende a melhorar, né, Pedroso? Não tende a melhorar, até porque as respostas que a turma do governo vê é justamente piorar a situação que nos trouxe até aqui. Eles querem gastar mais. Eles não entendem que essa gastança desenfreada não é a resposta. Agora, 7h33, os ouvintes estão participando muito sobre esse assunto aqui, colocando lá a avaliação deles, o Pedro Monticelli, o Luizinho César, Francisco Amaral, colocando que os políticos não ajudam. Tinha mais gente enviando ali, a Daniela, o Michel colocou, Pedroso, vamos mudar a embalagem e tentar enfiar goela abaixo, o amor vai adorar, colocou ali a avaliação dele. Que essa seria a solução que o governo traz para essas questões econômicas. A gente vai para um rápido intervalo, conversar mais com os ouvintes ao vivo lá no YouTube em Jovem Pan Grupo RIC. Já já a gente volta com mais notícias de política e economia aqui na FM. Até já. Jornal da Manhã, Paraná. Ao vivo e exclusivo para conversar com a nossa audiência aqui do YouTube. Bom dia, ouvintes da live. O Ayrton Napolitano colocou políticos engessados no Brasil. E a Daniela Amorim escreveu: a politização só serviu para mostrar de fato quem são
as pessoas. Quem mais está ali? O Álvaro colocou, né? E tá mencionando a reunião da Petrobras, né? Porque tem essa também. A gente vai acompanhar a partir de agora os próximos passos. O Álvaro já está colocando ali que não são só os alimentos. Agora vai entrar a Petrobras nessa conta também, muito provavelmente. Inflação, descontrole de gastos, controle artificial da energia, controle artificial dos combustíveis. Rapaz, pelo visto, a turma do governo Dilma está realmente mentorando a turma do governo Lula 3. Pois é. É muito difícil, né? E a fórmula é sabida. Engraçado, sabe? As pessoas ficam repetindo ações que deram errado numa esperança quase religiosa, Rafaela Moron, que agora vai dar certo, sabe? Eu brinco, parece aqueles relacionamentos falidos, né? Que as pessoas brigam, fazem tudo errado. Mas daí olha uma para outra e fala, mas eu acho que agora a gente vai conseguir, agora vai dar certo. Vai ter uma intervenção miraculosa, os alienígenas vão pôr o dedo e vai resolver. Pois é, gente. Eu já falei, a vida adulta é difícil. A gente tem que assumir a responsabilidade pelo que a gente faz. O governo é composto por gente adulta. Eles precisam assumir a responsabilidade pelo que eles estão fazendo. E é isso daí. Infelizmente não tem milagre. O Leandro participa com a gente, o Sérgio Guerreiro, salve-se quem puder, colocou ali a Daniela. O Leandro também colocando. Será que vão implementar o preço real do combustível dessa vez, Pedroso? Olha, se eles acompanharem parte da movimentação do preço internacional, principalmente por conta do câmbio, a gente vai ter dificuldades. A gasolina vai subir, nós vamos ter mais inflação, enfim. Mas, vejam, eles excluíram até o Haddad dessa reunião, Rafaela Moron. A situação está tão esquisita, o ministro da Fazenda não estava lá. Então, assim, olha, eu fico preocupado com o rumo que as coisas estão tomando. Mauro Bocardi tá mandando bom dia aqui pra gente, o Richard Benetti também, né, tá colocando ali, parabéns aos nordestinos, né, nesse sentido de que caiu lá o apoio que o presidente Lula tem na região, é a avaliação do ouvinte. E mais participa, o Makoto também tá lá colocando comentários sobre as pessoas que fazem a travessia ilegal no deserto para chegar aos Estados Unidos, tentar ali de forma ilegal, né, uma vida melhor. Quem mais? Chalita também está colocando ali a questão dos alimentos, do preço dos alimentos. Bolsa Esmola, comenta aqui o Célio Parque, né, o perfil a respeito, acho que do Pé de Meia, está falando que foi nesse momento que a gente estava trazendo ali o programa social do governo, que colocou inclusive, né, o nome de Lula nessa mira de uma tentativa de impeachment. A Valesca colocou, bom dia, o que fazer num país perdido como o nosso, hein, Pedroso? Olha, é aprender. A gente tem que começar a aprender com as lições. Primeira coisa, se qualquer político te oferece uma coisa que é inalcançável, você só tem que chegar à conclusão de que não é verdade. Não é verdade, não tem como vender uma realidade mágica. E eles vendem. Então, a gente precisa começar a ter maturidade. A solução do Brasil depende da gente. No mínimo, em aprender, não repetir os erros, cobrar dos políticos, entender que eles são nossos servidores, que eles não devem se servir da gente. Enfim, no momento, Rafaela Moron, é começar aprendendo a lição. Porque, enfim, e cobrar, né? O Adacir está colocando Rezar lá também ajuda. A avaliação dele a respeito do desempenho, né, do governador Ratinho nessa missão de colocar o nome dele à candidatura à presidência. Vai bem, Pedroso, na sua avaliação nessa construção, Ratinho? Tá indo bem, tá indo bem. Opa, tá indo bem. Já tomou umas pedradas, aguentou as pedradas, está se mantendo firme, resiliente. Quem tratava como piada, lembro de jornalistas, né, próximos, inclusive tratando como se fosse um show de humor o fato do Ratinho querer, enfim, ele está se impondo e mostrando que, além da habilidade, ele tem sorte, Rafa, porque, sabe, as coisas vão dando certo para ele, e isso também é um sinal, né? O próprio Maquiavel já dizia, né, o homem público, além de ter a virtude, ele precisa saber dominar a fortuna, que é uma espécie de sorte, né? Tem outros elementos, mas dá para a gente traduzir assim também. O Roberto está dizendo, só me preocupa o preço do café. O ouvinte está de olho, o termômetro da economia para ele é o preço do café. Não posso dizer que um pouquinho não me identifiquei com ele. É, isso quer dizer, é da turma da Rafaela Moron, entendeu? O sangue da Rafa ali é metade sangue e metade café ali. Ela não é ela sem o pretinho quente. Tamo juntos, Roberto. Vamos para a FM.